atropelou do nada. Isso mesmo, do nada. Temos a primeira possessão demoníaca acontecendo em um prédio com uma menina. O padre, amigo do John Constantine, chama ele para ajudar. Olha o estado dela amarrada na cama e alucinada. O John tenta um jeito e percebe que o capetão está dentro dela. Ele pede um espelho gigante. O John está lascado, meus amigos. Ele fuma bastante desde os 15 anos de idade e agora vai morrer de câncer porque seu pulmão já foi pro saco. E com quem ele está tentando comprar sua passagem para o céu? O anjo Gabriel. E sim, não teve jeito, o nosso querido John vai pro inferno, lascou. As coisas estão saindo do controle, o John está tentando de tudo para não ir ao inferno. Tenta negociar com todos, o outro capeta que estava no bar quando o John foi pedir ajuda. O resultado, olha ele aí depois de apanhar do John, com soquete, com cruzes e uma bela leitura da Bíblia para mandar ele de volta para onde veio. Mas o problema, o alvo era a Angela. Ela parece ter muito poder e, querendo ou não, o John a trouxe para alguém muito poderoso que não sabemos ainda. E para completar, ela foi levada. Meus filhos, querem saber como é o inferno? Eu não, mas o Constantine foi lá para saber se a Isabel estava lá. E como vocês podem ver, ela estava assim, usando um balde de água e um... Estão preparados para matar uns demônios? Então pegue seu café curioso e bora pro resumo de Constantine. Antes, deixa aquele like e se inscreve no canal. Dá essa força. Começamos o filme com tudo. A lança do destino foi perdida na Segunda Guerra Mundial. E esse cara aí acabou achando. Coitado, foi só achar e sair do local que um carro atropelou. Do nada. Isso mesmo, do nada. Temos a primeira possessão demoníaca acontecendo em um prédio com uma menina. O padre, amigo do John Constantine, chama ele para ajudar. Olha o estado dela amarrada na cama e alucinada. O John tenta um jeito e percebe que o capetão está dentro dela. Ele pede um espelho gigante para que refletir o dito cujo. Olha ele aí dentro do espelho agora. Que medo! O John, com a ajuda dos outros, acaba jogando pela janela e ela volta ao normal. Ufa! Começamos com tudo. Depois ali o John vai embora e aparece uma mulher se confessando, dizendo que pode sentir essas coisas. E o porquê disso? Ela sonha que cai de um hospital e olha ela acordando assustada agora. O que será, hein? Tá vendo esse carinha? Ele tem as armas mais interessantes para pegar os demônios e o John curte bastante. Olha ele testando uma arma que tem um bafo de dragão, isso mesmo, mas uma coisa está estranha. Os demônios estão tentando adentrar o nosso mundo, loucura! O John está lascado, meus amigos. Ele fuma bastante desde os 15 anos de idade e agora vai morrer de câncer porque seu pulmão já foi pro saco. E com quem ele está tentando comprar sua passagem para o céu? O anjo Gabriel. E sim, não teve jeito, o nosso querido John vai pro inferno, lascou. As coisas estão saindo do controle, o John está tentando de tudo para não ir ao inferno. Tenta negociar com todos, ele foi em um bar bem peculiar, falar com um cara chamado Papa. Parece que ele pode transitar entre os dois mundos, mas não deu certo. E agora em casa, o John recebe a visita da detetive Angela, que teve o sonho mais cedo e acordou assustada, lembram? Na verdade, sua irmã Isabel foi a que pulou do hospital e morreu. E ela está tentando conseguir a ajuda com o John. Não conseguiu muita coisa, o John afirma que sua irmã foi pro inferno, mas a Angela não acredita e deixa o apartamento dele furiosa. Mas ela está sendo perseguida e o John vai lá. Acho que agora sim ele acredita que ela tem algo de especial. Olha ele aí queimando todos os demônios que estavam atrás dela. Meus filhos, querem saber como é o inferno? Eu não, mas o Constantine foi lá para saber se a Isabel estava lá. E como vocês podem ver, ela estava assim, usando um balde de água e um gato. Ele entra lá com tudo queimando em volta e cheio de capeta. O John pega sua pulseira do hospital para provar a Angela isso e foge dali rapidinho. E elas eram o quê? Gêmeas. Por causa do suicídio, ela está sendo castigada, por isso está no inferno. Tenso. O John conta um pouco da sua infância. Ele via demônios quando era menor e ninguém acreditava nele. Sua família fez vários testes e em um desses ele morreu por 2 minutos e foi para onde? Para lá mesmo, para o inferno. Quando ele voltou, ele começou a entender o nosso mundo. Existem meio demônios e meio anjos vivendo entre a gente e existe um pacto para isso. Quem quebra, o John manda de volta e nisso
o seu amigo padre foi tentado por um deles e morto. Olha ele aí chegando no local, mas isso revelou algo maior. John descobre um símbolo que é do filho do capeta, Mammon, e é ele que está tentando entrar em nosso mundo. A Isabel deu a dica para a Angela na janela antes de se jogar. A Bíblia do Inferno tinha essa informação. Enquanto nosso amigo das armas, que se chama Bima, ajuda o John lendo a Bíblia e desvendando a história, quase não saiu, né? Desvendando a história, acabou sendo morto, deixando o John furioso. A Angela queria ver a Isabel. E viu, ela desceu lá nas chamas eternas para ver, né? Voltou e muito assustada. Porém, ela também consegue ver os demônios e revela para o John que quem matou Bima foi o outro demônio chamado Baltazar, o outro capeta que estava no bar quando o John foi pedir ajuda. O resultado, olha ele aí depois de apanhar do John com soquete, com cruzes e uma bela leitura da Bíblia para mandar ele de volta para onde veio. Mas o problema, o alvo era a Angela. Ela parece ter muito poder e, querendo ou não, o John a trouxe para alguém muito poderoso que não sabemos ainda. E para completar, ela foi levada. O John volta para o bar para falar com o Papa. Eles têm uma briga feroz, mas o John finalmente o convence a usar uma cadeira. E ele localiza a pessoa que está com a lança. Lembram dele no começo? Olha ele aí fazendo um ritual para o John achar o cara. Não falei sobre o Charles, né? Ele é o assistente do John, basicamente só dirigia e tá tudo certo, mas ele foi que deu a ideia de usar água benta como chuva para entrar no lugar que a Angela tá presa e funciona. E ele ainda salvou o John porque as balas acabaram e ele chegou na hora certa para atirar em um deles. Ele sempre quis ajudar o John nas caçadas e teve a oportunidade agora. A Angela estava no inferno. John e o Kraz conseguem trazê-la de volta, mas vocês já viram, né? O Kraz acaba sendo atacado e morre. Não é como nos livros, meu caro, infelizmente. Prontos para o clímax do filme, o John, em um ato de desespero, ordena que a luz apareça e quem desce? O anjo Gabriel. Aê! Opa, não é para comemorar? Para o filho do capeta nascer, ele precisa de uma ajuda divina. E quem não estava ajudando? O próprio Gabriel. Não é possível. Ele chuta o John de lá e começa a fazer o ritual de nascimento na barriga da Angela com a lança do destino. Lascou. O John pede uma ajuda de Deus para pelo menos orar por ele naquele momento. Mas é outro que aparece, o próprio, o capeta. Ele veio pessoalmente para pegar a alma do John, mas ele disse que o Gabriel está com a lança do destino e ele vai para cima do Gabriel. Aparentemente, ele não sabia do plano do nascimento do seu filho. Olha ele salvando a Angela aí. Como Deus rejeitou Gabriel, agora ele faz parte do inferno. Se lascou. É hora do Constantine ir com o capeta, mas parece que ele, lá de cima, tem outros planos para o John e não deixa. As portas do céu se abrem e John manda aquele dedo do meio para o imundo. Porém, o enfurece e ele tira o câncer do pulmão do John, o obrigando a viver entre os humanos novamente. Mas tem outra coisa interessante, Gabriel não foi para o inferno, ele virou humano, isso mesmo, sem asas e tudo. Mesmo tentando o John para matá-lo, ele recebe a sua primeira lição em nosso mundo, a dor. O John enfia um murro nele, depois a lança fica com a Angela e o John começa a mascar chiclete ao invés de fumar. E assim, terminamos mais um filme. E o que acharam desse resumo? Não esquece dos outros. Valeu, obrigado por estar com a gente.